Pessoal, nós vamos falar agora sobre uma parte bem importante do sistema endócrino, que é o pâncreas, tá? O pâncreas, tem muita questão que cai sobre problemas de pâncreas podem causar uma doença chamada diabetes, que é muito grave, então algo que a gente precisa estudar direitinho. Então vamos lá. O pâncreas, ele tem uma função que é controlar a glicemia. O que é a glicemia? É a concentração de glicose, de açúcar no nosso sangue. Ele produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Então, na porção endócrina do pâncreas, né, ele vai liberar essas substâncias no sangue, portanto, porção endócrina dele. Como é que é o pâncreas visto por dentro? Essa estrutura amarela que nós estamos vendo aqui é o pâncreas, tá? Ele irá liberar suco pancreático, que não nos interessa agora, no duodeno, no intestino delgado, mas o que nos interessa mais não é essa parte, né? Aqui são produzidas as enzimas digestivas nos ácidos pancreáticos, mas o que nos interessa são essas várias bolinhas azuisinhas aqui agrupadinhas, que são as ilhotas pancreáticas. Nesses locais vai acontecer a produção de hormônios. As ilhotas pancreáticas são formadas por dois tipos de células alfa e células beta. As células beta vão produzir justamente a insulina, enquanto as células alfa produzem o glucagon. Tá? Como é que funciona a utilização desses hormônios? No momento em que uma pessoa se alimenta, ela aumenta as taxas de glicose no seu sangue. Então a digestão vai acontecendo, a glicose presente no alimento vai indo para o sangue, aumentando as taxas do sangue. Esse aumento da glicose estimula o pâncreas a liberar insulina. Então o pâncreas libera insulina com o aumento da glicose para que a glicose possa entrar nas células. Então a ideia é que a glicose que esteja aqui saia do sangue e venha parar dentro das células. As células vão usar essa glicose principalmente para obtenção de energia, tá? Metabolismo energético delas. Bom, uma boa parte dessa glicose ela vai ser armazenada. Quando nós nos alimentamos, uma boa parte da glicose é utilizada na hora pelas nossas células e outra parte é guardada no nosso fígado, na forma de uma substância chamada glicogênio. Então, mais uma vez, olha lá. Quando você se alimenta, aumenta a quantidade de glicose no sangue, então aqui ocorre um aumento de glicose. Esse aumento de glicose vai estimular o pâncreas a produzir, liberar insulina. A insulina vai agir sobre todas as células do corpo. Ao agir sobre a membrana das células, inclusive aqui na do fígado, ela estimula a entrada de glicose nas células. Então as células do fígado vão receber glicose e lá dentro vão juntar essa glicose para formar moléculas maiores chamadas de glicogênio. E aí fica guardado lá, tá? Aí imagine que você começou a ter uma diminuição da taxa de glicose no sangue porque você não se alimenta há algum tempo, tá? Por exemplo, quando você vai dormir. Então, imagine que você jantou num determinado dia, 7 horas da noite, 8 horas da noite, e depois não comeu mais nada e foi dormir. E só comeu novamente no dia seguinte. Então você vai ficar várias horas sem comer e com uma taxa baixa de glicose no sangue. Só que todas as células do seu corpo continuam precisando de glicose. Então de onde nós vamos tirar essa glicose? Da reserva que nós fizemos no fígado quando nos alimentamos. Então nesse caso, a baixa a diminuição da concentração de glicose no sangue estimula o pâncreas a liberar outro hormônio que é o glucagon. O glucagon vai agir diretamente no glicogênio que está armazenado no fígado, quebrando essas moléculas em glicoses que são então eliminadas para o sangue para que todas as células possam utilizá-la. Tá bem? Bom, resumindo, quando aumenta a taxa de glicose no sangue, o pâncreas libera insulina, que estimula a entrada de glicose nas células. Quando diminui a taxa de glicose no sangue, o pâncreas libera glucagon, que atua no fígado, transformando o glicogênio guardado lá em glicose, que vai para o sangue para ser capturada, utilizada pelas células. Tá bom? Bom, o mau funcionamento do pâncreas pode causar uma doença chamada diabetes mellitus. Tá? A diabetes pode ser de dois tipos. Diabetes tipo 1, que é causada pela deficiência na produção de insulina. Então, por um processo autoimune, no qual o indivíduo destrói as próprias células
as próprias células beta do pâncreas dele, ele não consegue mais produzir a insulina. Então ele passa a ser insulinodependente, ou seja, ele passa a precisar de doses diárias de insulina para ter uma vida normal. A diabetes do tipo 2 é diferente da insulina. O indivíduo produz a insulina, mas as células, os receptores de insulina das células não respondem. Então, mesmo tendo insulina, as células não se abrem à entrada da glicose, mantendo o quadro de diabetes. Tá? A diabetes ela pode causar aumento, ou um sintoma comum é o aumento da diurese, da formação de urina. Tá? Quando uma pessoa urina mais, ela passa a ter muita sede. O fato da glicose não entrar nas células gera um quadro de fome, ela acaba comendo, tendo vontade principalmente de comer doce. Pode causar problemas de visão, né, porque a córnea se torna opaca, distúrbios cardíacos, renais, ou seja, a diabetes é um problema mundial e uma alimentação saudável, exercícios regulares, tal, podem diminuir quadros de diabetes ou até preveni-las no caso da tipo 2. Bom, agora você vai fazer 2 exercícios, um da Estadual do Piauí e outro da Estadual do Rio de Janeiro, que tratam sobre esse assunto. Vamos lá?